quando Deus chama Abraão, ele chama para ele romper alguns laços que ele tinha com a sua família, e inclusive o pai dele, né, ele era fabricante de ídolos, né, era algo muito forte, né, que poderia gerar futuramente para Abraão um desviar do caminho de Deus. Então Deus ele está chamando Abraão não só para fazer algo novo na vida dele. Eu sempre costumo dizer que Deus ele não faz só na minha vida porque eu sou bonitinho, porque eu sou lindo, porque eu sou maravilhoso. Não, não é por isso. É porque ele quer fazer algo através de mim, começando em mim, para que eu possa derramar na vida de outras pessoas. Então, o chamado de Abraão era justamente para romper. No versículo 4 fala e partiu, ou seja, um romper. Abraão ele precisava romper laços antigos, crenças antigas, costumes antigos, para que ele pudesse viver algo novo. Oi, gente! Mais um podcast está começando. Que bom que você está aqui. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Já prepara sua Bíblia Sagrada e deixa ela aberta em Gênesis 12. Veremos aqui vários assuntos interessantes, como Deus chamando Abraão e lhe fazendo promessas, e também sobre Abraão descendo ao Egito. Um total de 20 versículos para a gente poder mergulhar, e vai ser uma grande bênção. Bênção do início até o final deste programa. Quero lembrar a todos vocês sobre o nosso canal do YouTube. No final deste programa eu vou ler um dos comentários que você aí de casa fez aqui em um dos vídeos lá do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial. Você precisa se tornar um inscrito. Lá você confere todos os podcasts bíblicos anteriores, dos capítulos que já estudamos e também dos outros livros, porque sim, começamos lá em Provérbios, fomos para Eclesiastes e daí por diante já estamos nessa jornada há um tempinho. Se você perdeu algum dos livros, não tem problema, está tudo salvo lá no canal CJC Oficial. E é claro que nós estamos aqui incentivando vocês também a comentarem. Então, ao final de cada programa, sempre coloca aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que Deus falou com você, tá bom? A sua sugestão, nós queremos que você participe aqui do podcast bíblico. E no final deste programa, eu vou ler um dos comentários, combinado? E é claro que eu não estou aqui sozinha, além de você de casa, que sempre nos acompanha de segunda a sexta-feira e sempre até o final de cada programa aqui no podcast bíblico. Aqui nos estúdios eu estou em excelente companhia. Começo apresentando ela, veio lá de Duque de Caxias para abençoar as nossas vidas. Camila Santos, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? É um prazer, obrigada, Júlia. É um prazer estar aqui com todos. É uma honra, né, poder estar aqui dividindo a palavra, aqui, aprendendo aqui, podendo compartilhar o seu coração, e eu creio que Deus vai falar poderosamente em nome de Jesus. Amém, essa é a nossa fé, e Ele quer se revelar a nós. Ele fala por meio da sua palavra. Não abriu sua Bíblia ainda? Bora, meu amigo, Gênesis 12 é o capítulo de hoje. Quem também está conosco para poder partilhar e acrescentar muito aqui no podcast bíblico é ele, pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, pastor Cristiano Rodrigues. Um privilégio estar aqui com vocês, que honra poder, né, compartilhar um pouco da palavra, aprender juntos aqui sobre um tema tão conhecido, mas que sempre se renova, né? Um privilégio que desejo aqui um programa extraordinário para nós. Amém, extraordinário é isso, é fora do comum, fora do normal, vai ser algo grandioso que Deus quer fazer através dessa programação. E vamos agora convidar ele, o convidado de honra, aquele que é o principal do podcast bíblico, que é o Espírito Santo. É ele quem nos dá a revelação, é ele quem torna esse programa que antes era normal em algo extraordinário. É tudo por intermédio e para a glória de Deus, é o papel do Espírito Santo. Ele é o nosso professor. E eu vou pedir a bênção hoje para Camila. Pode ser, Camila? Com certeza. Vamos Amém. Orar em nome de Jesus? Vamos. Pai, nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai. Apresentamos, Senhor Jesus, as nossas vidas. Senhor, apresentamos, Senhor, os nossos corações diante de Ti. Crendo que hoje, Pai, a nossa mente, Senhor Jesus, os nossos corações serão abertos, Pai, para ouvir a Sua palavra, para aprender de Ti. Assim como Oséias, ele disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aqui estamos, Pai, para conhecer
conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, Pai. E que assim, Senhor Jesus, a sua palavra, Senhor, possa ser aberta para nós, Pai. Que possamos, Senhor, entender e compreender as Sagradas Escrituras, Pai. E te pedimos, fale aos nossos corações, nos dê entendimento, Senhor. O Senhor tem liberdade, o Espírito Santo, fale conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Obrigada, Camila. E agora sim a gente pode começar. E lembrando, cada um de vocês sempre pegue aquele caderno de anotações, tá? Não somente ouça. Claro que ouvir já é uma parte extremamente importante, mas quando você registra, você envia uma outra mensagem para o seu cérebro e você pode revisitar aquele conteúdo várias e várias vezes. Então é um exercício que a gente tem que fazer porque é para o nosso bem. E vamos então para o versículo 1. Aqui a gente vai ver, vamos introduzir aqui a história de Abraão. A gente já viu Noé, já vimos, né, sobre a criação, e agora a gente vai ver o pós a Torre de Babel. A gente entra um pouquinho na história de Abraão. Aqui em Gênesis 12, é Deus chamando ele, fazendo uma promessa. E logo no versículo 1, vou ler até o 3, né, que vai dizer assim: Ora, o Senhor Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui a gente vê, né, um texto muito conhecido. Quem também nunca ouviu falar de Abraão, o pai na fé? E quantas músicas já foram feitas também sobre esse momento, né? Um grande chamado de Abraão para viver, andar por fé. E aqui é maravilhoso esse texto. E assim que a gente observa, Deus já pede ali de Abraão algumas renúncias. E, pastor Cristiano, é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a partir do momento em que Deus nos chama, existem coisas que precisam ser deixadas, né? Aqui Deus fala para Abraão deixar a sua terra, deixar a sua parentela, né? A sua família, deixar os parentes, né? Melhor dizendo, que ele leva Sara consigo. Mas a gente vê que não tem como viver o chamado de Deus sem fazer essas renúncias. E isso continua acontecendo nos dias de hoje conosco, né? Com certeza. Quando Deus ele nos chama para algo extraordinário, é muito natural que a gente precise deixar algumas coisas para trás. E o mais interessante de Abraão ser chamado e prosseguir, né, para uma terra desconhecida, algo escuro, é que ele fala aqui na palavra: eu te mostrarei. Ou seja, está no futuro. Era algo incerto, algo que ele não tinha ainda visualizado, mas como diz a própria palavra, né? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E ele creu nessa palavra, nessa direção, e por causa dessa direção, por causa daquilo que ele já visualizava no futuro, ele conseguiu renunciar. Não é fácil renunciar. Exato. Não é fácil renunciar, principalmente quando a gente não está enxergando aos olhos naturais. Né? O que vai acontecer, o que nos aguarda ali na frente. Mas o crer, ele tem esse poder dentro de nós. O acreditar faz com que a gente consiga, de uma certa forma, renunciar àquilo que a gente, sem fé, sem crer, não conseguiria renunciar. É agir por fé, né? Eu creio muito nisso, de que aos olhos da fé, Abraão já enxergava algo. Acredito que antes, né, deste capítulo, quando Abraão pensava no futuro, era algo muito incerto. Mas quando Deus faz essa promessa, por mais que naturalmente, né, a gente veja como incerto, uma terra que ele ainda iria mostrar, mas já era algo que ele poderia se apegar. Porque a partir do momento que Deus lança uma palavra, a gente pode se apegar nisso. Mas é interessante esse ponto, porque é uma terra que Deus ainda ia mostrar. A gente vê como já estava sendo trabalhado em Abraão essa questão da fé, porque nós vivemos isso ainda nos dias de hoje, né? E até porque sem fé a gente não consegue nem agradar ao Senhor. Então nós vemos Deus incentivando Abraão ali, Camila, a colocar primeiro o pé e o chão ele ia colocar depois, a dar o primeiro passo e a direção
Deus iria mostrar ao longo do caminho. A gente vê não só com Abraão, mas tantos outros personagens, né? Abraão aqui é um grande marco, é claro, é o pai da fé, mas que Deus, ele se revela de forma progressiva, ele vai dando instruções ao longo do caminho, até porque se ele chegasse para nós e mostrasse o projeto completo, né? Já mostrasse qual seria o fim, qual seria a jornada, os altos e baixos que iríamos enfrentar, talvez a gente iria rir ou até desistir, duvidar. Mas é bonito ver isso, de como Deus se revela progressivamente. Sim, Deus, ele ama trabalhar em nós a confiança nele, né? Porque quando Deus fala para Abraão, você vai sair, vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Então, ele não sabe. Então, Deus está ali trabalhando em Abraão a confiança dele em Deus. Tem um versículo que eu amo que fala que as palavras do Senhor são dignas de confiança. Então, quando Deus ele chama Abraão para sair daquele lugar, daquela terra, e ir para um lugar onde ele nem sabia, ele não fazia a mínima ideia. Então, Deus estava trabalhando ali que você pode confiar nas minhas palavras. Elas são dignas de confiança. São dignas de você acreditar, sair de um lugar onde você está ali no seu conforto, na sua zona de conforto, e você ir para um lugar onde eu não te mostrei, você não sabe onde é. Mas as minhas palavras são dignas de confiança. Desde de Gênesis 1 até Gênesis 12 eu não falhei, e não vai ser agora que eu vou falhar. Né? Então o Senhor, até no versículo 3, né, ele fala que ele vai abençoar aqueles que iriam abençoá-lo. Ou seja, Deus estava ali mostrando para ele, eu vou te sustentar. Vão ter pessoas que vão te abençoar, vão ter pessoas que vão estar contigo, e através dessas pessoas eu também vou abençoá-las. Então, as promessas, as palavras do Senhor, elas são dignas de total confiança. Exato. Toda a palavra ela é digna de aceitação. E o que mais nós observamos na Bíblia Sagrada é Deus provando o seu caráter, porque ele não vai falhar. Se ele lançou uma palavra, uma promessa, ele é fiel e justo para cumprir, para completar essa obra em nossas vidas. Então, muitas das vezes, né, se estamos duvidando, se estamos ali inconstantes, falta conhecer um pouquinho mais sobre o coração de Deus, porque ele não falha. Aí a gente pensa, não, mas na minha vez, meu Deus do céu, Deus vai começar a falhar agora, logo contigo. Meu amigo, olha para a palavra. Olha as histórias aqui de tantos personagens, tenho certeza que em dado contexto, em certo personagem, em dado momento da vida de algum personagem, você vai se encontrar na Bíblia Sagrada e você vai encontrar o caminho, a solução para essa situação que você está enfrentando. Porque o chamado, eu acredito que essa parte é muito linda na vida de qualquer um dos personagens que a gente pode observar. E nós falamos, exige renúncia, exige confiança de que Deus vai poder cumprir com tudo aquilo que ele está falando. E pastor Cristiano, é interessante como nós estamos falando, né? Como Deus, ele espera de nós essa fé, ele espera de nós essa confiança, que a gente dê o primeiro passo, como a Camila falou, que a gente saia da zona de conforto. Porque Abraão ali também, dado o contexto que ele vivia, era uma cidade idólatra, marcada por vários deuses, uma geração que estava se corrompendo a cada vez mais, mas a partir de Abraão, Deus escolhe fazer ali uma promessa, a partir dali uma nova nação surgindo, uma nação santificada, voltada para o Senhor. Então é um grande chamado, uma grande responsabilidade, e não tem como fazer isso estando na zona de conforto. Com certeza. É interessante também esse ponto, porque quando Deus chama Abraão, ele chama para ele romper alguns laços que ele tinha com a sua família, e inclusive o pai dele, né, ele era fabricante de ídolos, né, era algo muito forte, né, que poderia gerar futuramente para Abraão um desviar do caminho de Deus. Então Deus ele está chamando Abraão não só para fazer algo novo na vida dele. Eu sempre costumo dizer que Deus ele não faz só na minha vida porque eu sou bonitinho, porque eu sou lindo, porque eu sou maravilhoso. Não, não é por isso. É porque ele quer fazer algo através de mim, começando em mim, para que eu possa derramar na vida de outras pessoas. Então, o chamado de Abraão era justamente para romper. No versículo 4 fala e partiu, ou seja, um romper. Abraão ele precisava romper laços antigos, crenças antigas, costumes antigos, para que ele pudesse viver algo novo. Eu lembro quando meu pai se converteu, a gente veio de uma família católica, né? Minha avó, inclusive, toda a família, né? Principalmente o pessoal que é do Nordeste, ele tem muito esse costume católico. E quando Deus chamou meu pai, ele
afastou ele de toda a família, a gente vivia com a casa rodeada de familiares, churrasco, bebida e tudo. Ele teve que abrir mão de tudo isso e começou uma nova história na nossa família. Não foi fácil, mas eu costumo dizer que Deus chamou meu pai para que algo pudesse ser gerado no coração dele, e o que foi gerado no coração dele derramou em mim, e o que foi derramado em mim, eu estou derramando aqui, né, para tantas pessoas que estão nos assistindo. Né? E o plano de Deus, ele é muito maior daquilo que a gente possa imaginar. Porque nos alcançou, não é? A gente vê que a partir de Abraão, vai nascer a nação de Israel, a gente vê, né, o povo hebreu, enfim, a história vai se desenrolando e a gente nem imagina os próximos capítulos. Mas graças a Deus, porque chegou até nós, porque eu não nasci em Israel, vocês nasceram em Israel. Então, aos olhos da Bíblia, nós somos os gentios, e que bom que nos alcançou, quem diria, né? Ali depois, através do apóstolo Paulo, pregando aos gentios, nós somos enxertados, então a gente nem imagina o desenrolar da história. E é pra gente parar pra pensar, né? Poxa, eu sou uma engrenagem no reino de Deus, descobri o meu papel, descobri o meu propósito, que como o pastor falou, não acaba em nós, se estende a nações, a famílias, a pessoas. E nós vemos aqui em Abraão várias promessas, né? De uma nação bendita, da bênção de Deus acompanhando ele, de um nome grande, de mais do que ter a bênção sobre ele, dele ser a própria bênção, né? Isso é muito forte. E é interessante a gente pensar e fazer um contraste com o capítulo anterior, Camila, porque lá em Gênesis 11 nós vimos sobre a Torre de Babel, sobre um homem que quis construir uma torre em prol do próprio nome, né? Para que a honra e a glória dele ficasse ali marcada. E aqui a gente vê em Gênesis 12, Deus prometendo engrandecer o nome de Abraão. Nós vemos no capítulo 11 uma construção humana, né? Para honrar e engrandecer o próprio nome. Mas aqui em Gênesis 12 nós vemos a graça de Deus sendo derramada sobre Abraão para um propósito muito maior. E é interessante pensar que Abraão tinha dinheiro, né? A palavra fala aqui que ele era muito rico, tinha vários animais, muito ouro, muita prata. E assim que ele vai para uma nova terra, talvez a primeira coisa que passaria na cabeça de qualquer um seria: vou construir uma casa, né? Ele tinha condição para poder fazer algo bem estruturado, mas não, ele vai morar em tendas. A gente acha meio até contraditório, mas Abraão entendeu o chamado, ele era um peregrino. Mas voltando aqui, nós vemos esse contraste entre um homem que estava ali forçando a barra, querendo construir algo com as suas próprias mãos, querendo chegar até os céus, não confiando em Deus, como nós já vimos no capítulo anterior, e para a própria glória. Mas aqui a gente vê Abraão, um homem humilde. Nós vemos Deus resistindo ao soberbo e dando graça ao humilde. Deus fazendo ali o trabalho, né? Que no caso vem dele toda a honra, né? Ele honra aqueles que o honram. Então nós vemos Abraão sendo humilde, Abraão tendo ali o seu nome engrandecido, não por glória própria, né? Esse contraste é interessante, porque tudo vem de Deus, né, Camila? Sim, Deus, ele gosta bastante, né, de coisas que, Deus, obviamente, ele gosta de coisas que honrem a ele. Então, ele ama fazer essas coisas que ninguém está imaginando, ninguém está pensando. Ele não gosta de pegar um homem que está construindo algo que é para a glória dele. Mas ele resiste ao soberbo, né? Exato, ele resiste, mas ele pega um Abraão que está lá na parentela dele, na parte dele, e ele pega esse homem, ele fala: não, você vai sair da sua terra, da sua parentela, você vai fazer algo que é para mim. Algo que para os homens não é normal, algo que para os homens é loucura, mas Deus gosta de fazer as coisas loucas para confundir as sábias. Exato. Até porque se ele pega um homem que já está grande, né? Porque a Bíblia fala que Nimrod, né? Que construiu ali a Torre de Babel, ele era um homem poderoso na terra. Então, se Deus ele pega alguém que já era poderoso, alguém que já era grande na terra, iria ficar algo para ele, uma honra para o próprio homem. Mas Deus pega ali Abraão, um homem que está ali, sabe, no canto dele, fazendo a parte dele, vivendo ali a vida dele. Deus ele pega alguém assim para honrar o nome dele, para engrandecer o nome dele, porque se ele pegar alguém menor, o nome dele vai ser mais engrandecido. O nome dele vai ser maior, porque Deus, as pessoas vão olhar e falar assim: só pode ter sido Deus. E no caso de Nimrod,
o que pega muito também na história, porque também Abraão tinha, né, as condições e tal, mas o que pega em Nimrod era esse coração orgulhoso. Como nós já vimos, né, você que acompanhou o podcast viu o contraste também de Saul e de Davi, né? A gente analisou aqui por vários capítulos o coração de cada um deles, e em Saul a gente via esse coração orgulhoso, que não se dobrava, que buscava a própria glória. E aí, meu amigo, aí fechou a fonte, entendeu? Deus não se agrada, ele resiste ao soberbo. Mas em Davi ele encontrou esse coração humilde, esse coração que queria aprender. Em Abraão, por mais condição que ele tivesse, ele tinha esse coração obediente, que não se contaminava e que estava disposto a caminhar por fé. E aqui a gente continua, né, do versículo 4 ao 6, a gente vê Abraão obedecendo, mais um spoiler, né, que vai estar também nos próximos versículos. Ele vai levar Ló com ele, né? Ou seja, a gente falou aqui que Deus se revela de forma progressiva. E Deus falou, meu amigo, você tem que sair da sua parentela. E ele leva a parentela com ele. Como que Deus vai dar a próxima instrução se Abraão não está ouvindo, não está obedecendo nem a anterior, né? A gente vê que até Abraão, o pai na fé, passou por um tratamento aqui da parte de Deus. Mas o interessante é que no versículo 7 ao 9, nós vamos ver Abraão respondendo a isso, a esse chamado, né, a essa honra que Deus está depositando também nas mãos dele, edificando um altar. A reação dele à promessa é a adoração. E isso é muito forte, pastor, porque nós percebemos que Abraão tinha de fato esse coração voltado ao Senhor, né? Nós conhecemos, né, Abraão como aquele que fazia altares, sacrifícios a Deus. E como que isso se adapta a nós no dia de hoje, né? Eu acredito, e você pode também complementar, que quando nós fazemos um altar, é deixar bem claro, né, tanto para ele, para a família dele, mas também para todos aqueles que estão ao redor e que fossem ver depois esse altar, deixar bem claro quem é o Deus a quem ele servia, deixar bem claro a quem ele se curvava, deixar claro quem era o seu Senhor. E nós, como crentes cristãos, precisamos também deixar esse altar, né? Hoje nós somos essas pedras vivas que edificamos todos os dias no nosso altar, mas mais do que um lugar físico, que nós possamos sempre dar o bom testemunho. Acredito que Abraão nos ensinou muito bem isso, né? Com certeza. Quando se fala de altar, a gente lembra muito do nosso coração, né? Sim. O pastor Michael, ele estava falando nesses dias a respeito do nosso coração ser 100% do Senhor. Sim. Quando o nosso coração ele é 100% do Senhor, quando não há uma inclinação para algo diferente que seja o Senhor, é natural que a gente honre o Senhor. Uhum. E o Abraão, ele tinha essa inclinação, o coração dele pertencia 100% ao Senhor, né? E eu acredito que quando o nosso coração ele é 100% do nosso Deus, fica muito mais fácil da gente obedecer às ordens dele. Mas quando a gente tem algum resquício de alguma coisa que não é dele, é claro que a gente pode se inclinar para essa coisa. Eu falava aqui em outras ocasiões no programa No Fala Amigo que a inclinação para a carne, ela é morte, mas a inclinação para o espírito é vida. Então você repara que Abraão, ele tinha essa inclinação para Deus. E muito por conta disso, porque Deus conhece, Ele esquadrinha os nossos corações, muito por isso Deus chama ele, porque Deus vê a inclinação do coração. E por isso Ele chama ele, abençoa ele, faz promessas, e Deus o abençoa não só ele, mas a semente dele. Exato, fica muito claro no Novo Testamento isso. Jesus sempre volta tudo para o coração. O pecado nasce no coração, então nós vamos ver no Velho Testamento em vários momentos isso, né, de que é as vias de fato, mas Jesus vem trazer tudo para o coração, tanto para o bem como para o mal. Então, que a gente possa refletir sempre como está a saúde do nosso coração, né? Como é que nós estamos diante de Deus? Se Deus olhar para nós, será que Ele vai enxergar em nós um coração de Davi ou um coração como um dos irmãos, o Eliabe, né? Que Deus sondou o coração dele e tinha alguma coisa ali que não agradou o coração de Deus e por isso ele foi rejeitado, né? Então, o que será que tem no meu coração? Será que 100%, se Deus olhar, ele se agrada? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer todos os dias. E você também, todos os dias. Senhor, o que eu preciso mudar? O que tem no meu coração que não está agradando o Senhor? Tem alguma mancha? Tem alguma coisa que está impedindo?
Então, que eu possa deixar isso, abandonar e viver 100% o propósito de Deus e viver dentro da vontade do Senhor, que nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Para a gente continuar aqui, né, que o tempo já está corrido, mas não podemos deixar de falar do versículo 10 ao 20, que é de quando Abraão desce ao Egito, né? Então, nós vemos Abraão que ergueu altares, demonstrou a sua fé, caminhou e vai continuar caminhando em obediência, mas chegou um período de crise. Chegou a fome aqui para ele. Então, nós vemos que o homem de fé também vai enfrentar crises. E aqui ele tem uma atitude que a gente precisa aprender e não fazer dessa forma, né? Porque já disse isso e repito, grandes homens e mulheres de Deus têm as histórias registradas aqui na Bíblia Sagrada, mas Deus não fez questão nenhuma de esconder os erros também, que é pra gente olhar e poder aprender. E no Egito, por conta do Nilo, era uma região que tinha ali, era bem abastecida, era uma cidade estável, né? E o texto não vai registrar que que Abraão consultou a Deus ou que Deus mandou Abraão ir para lá. Então, Camila, aqui a gente já tira uma lição muito importante, que a gente já vê desde lá de Davi, né? Que é a importância de pedirmos a orientação de Deus, de não fazermos nada, de não darmos um passo sem ter a certeza de que Deus está conosco. E isso é muito forte, porque Deus não mandou Abraão ir para lá e Abraão também nem sequer consultou a Deus. E aqui a gente vai ver o desenrolar de uma história meio perigosa. Sim, exatamente, como nós lemos no versículo 1, Deus ele falou, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Era Deus que iria mostrar para onde ele iria. Então, no momento de fome, que é o momento onde nós passamos momentos difíceis, que é assim quando Deus nos chama, algumas vezes nós vamos passar por momentos de crise, momentos de fome, e ele passou por um momento de fome, e a Bíblia fala que ele desceu ao Egito, sem perguntar, sem consultar, Deus não tinha mostrado, Deus não tinha direcionado, não tinha dado uma palavra, mas foi a fome dele, a necessidade ali do momento que fez ele descer para um lugar onde Deus não tinha mostrado, porque Deus já tinha falado, quando Deus chamou, foi a primeira coisa que ele falou, talvez Deus já até sabia ali, né, foi a primeira coisa que Deus falou, vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E aí chega um momento de fome e aí ele toma a iniciativa de ir para um lugar que ali acarreta várias situações, porque foi uma iniciativa dele, foi uma ideia dele. Se fosse algo que Deus tivesse ali conduzido, Deus tivesse falado, a história teria sido diferente. Deus seria com ele, porque Deus teria mostrado. Agora, por ter sido uma atitude, uma decisão dele tomar a frente de Deus, foram situações ali difíceis que ele passou no Egito. Né? A gente vê uma sequência de certas falhas, digamos assim, né? A primeira é essa, de não pedir a orientação de Deus, de dar um passo sem estar ali com a bênção de Deus com ele, né? Claro que nós vamos ver que até aqui Deus guardou. Olha como Deus é misericordioso. Porque chegando lá no Egito, Abraão ficou com medo por conta da beleza de Sara, né, sua esposa, Sarai ainda, né? Então ele ficou com medo e falou assim, olha, se alguém perguntar, se o faraó perguntar, vamos dizer que nós somos irmãos. Eles eram meio irmãos, né? Mas eram marido e mulher ali. Então, quando o faraó, ele pergunta ali e ele fala essa meia-verdade, Faraó não vê impedimentos e quer se casar com Sarai, quer fazer dela sua mulher, sua esposa. E aí ficou uma situação meio conturbada, porque aquilo que Abraão mais temia de acontecer, aconteceu. Porque ele falou, se ele souber que somos marido e mulher, ele vai me matar e ficar com você, que era um costume, né, da época, e o faraó tinha esse poder. Então nós vemos esses períodos de crise, esses medos que tinham ali no coração de Abraão, testando a sua confiança, né? Já foi num lugar sem a orientação de Deus, ele já estava ali preocupado e o que ele mais temia lhe sobreveio. Então nós vemos aqui um homem de Deus que ele está passando por certas crises e o coração dele está cheio de medo também. Pastor Cristiano, já para a gente poder encerrar, né? Porque esse assunto aqui ele se estende bastante, mas nós vemos que um homem de Deus, um homem de fé, o pai da fé, passando por crises também, não só a questão da orientação de Deus que ele não pediu, mas essa questão com a sua esposa, né? O que nós podemos aprender com isso? O justo, ele tem muitas aflições, né? Chegou um período de aflição para ele. Eu acredito que faltou um cuidado da parte de Abraão, né? Com a sua esposa.
Ele poderia muito bem ter declarado a verdade para Faraó, porque a Bíblia fala que aquele que fala a verdade, ele manifesta a E justiça. crê que Deus ia guardar ele, né? E é claro, e no versículo 3 a gente viu que Deus tinha dado uma direção a ele, que Deus iria abençoar os que abençoarem a ele e queria amaldiçoar aqueles que iriam amaldiçoar ele. Ele deveria ter se apegado a essa palavra. No momento de deslize, né, porque a crise, a dificuldade, ela torna a gente muito instável. No momento de instabilidade, Abraão, ele tomou uma decisão errada. E é muito perigoso a gente tomar uma decisão errada, porque muitas vezes a gente pensa que a decisão errada vai afetar só a mim. Mas, na verdade, não afeta só a mim. Afeta várias pessoas que estão ao nosso redor. No caso, afetou, né, não só a mulher dele, a Sara, né, no caso ainda Sarai, afetou a Sarai, mas também Deus se manifestou com maldição sobre a vida de Faraó e sobre todas aquelas pessoas, porque veio uma enfermidade sobre aquele povo. E você vê que quando a gente obedece, não só a gente é abençoado, mas quem está com a gente também é abençoado. E quando a gente, né, sai da palavra, a gente está sendo amaldiçoado. Porque a palavra de Deus diz que quando nós obedecemos, seremos benditos. Mas quando nós desobedecemos, estamos debaixo de maldição. Então essa maldição alcança não só a mim, mas as pessoas que estão ao meu redor também sofrem. Me recordo daquela passagem onde Pedro, né, empresta o barco para Jesus, houve um grande milagre, né, um milagre, né, da pesca maravilhosa, e aí o que acontece? A bênção daquela pesca não ficou só direcionada para Pedro. Sim. No caso, se estendeu para um barquinho que estava, vamos chamar os outros barquinhos porque não está aguentando. Então, se a bênção ela pode se estender para outras pessoas, a maldição ela também pode se estender para outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que Deus fala para nós, porque isso pode gerar vida ou morte. Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. Exato. No caso, ele se inclinou para a maldição. Faltou um posicionamento, né? Exatamente. Faltou ele confiar nas palavras que Deus já havia falado com ele. Mas é para nos mostrar que na caminhada, Abraão estava aqui no começo, digamos assim. Então, nós entendemos isso, que existem os altos, os baixos, as crises, elas vão chegar para todos, mas é preciso que nós estejamos firmes e confiantes naquilo que Deus nos falou. Esses períodos de escassez, eles vêm para testar a nossa confiança, né? Para ver se vamos ouvir e obedecer aquilo que Deus falou ou se vamos duvidar e seguir as nossas próprias intuições ou até as decisões aparentemente estratégicas, mas que ali espiritualmente não foram aprovadas diante de Deus. Mas enfim, né? Que você possa continuar meditando em Gênesis 12. Nós não temos tempo de ler todos os versículos, mas que você já fez aquela leitura prévia já ajuda bastante. A gente pode aqui conversar mais sobre isso. E para encerrar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre esse capítulo ele nos diz assim: as promessas feitas a Abraão, cujo nome Deus mudou para Abraão, anunciam o surgimento da nação de Israel e a posse da terra de Canaã, que por herança pertenceria aos seus descendentes. O Senhor prometeu que faria dele uma grande nação e nele todas as famílias da terra seriam benditas. Abrão resolveu depositar sua confiança no Senhor, deixando sua terra e partindo para um lugar que lhe seria mostrado. Ele foi considerado justo por sua fé, pois obedeceu ao Altíssimo, crendo que o Senhor cumpriria suas promessas fielmente. O apóstolo Paulo afirma que os da fé são filhos de Abraão e são benditos nele os que, por meio da fé, achegam-se a Jesus, o descendente de Abraão. Diante disso, ande por fé e obedeça aquilo que Deus lhe tem falado. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e também pastor Cristiano. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Pastor, fala para nós qual que é o endereço da bênção, onde que o senhor está ali também ministrando a palavra. Pastor, fala para nós os horários durante a semana e também os horários de domingo. E fala para nós qual que é o endereço da bênção. Olha, o endereço da bênção é Praça, né, ali em Madureira, né? Armando Cruz, 120, né? Estamos ali na fé junto com o pastor Maico, nosso pastor, né? E os horários, né?
quarta-feira, sexta-feira, principalmente, às 6 horas da manhã, 9, meio-dia, às 14, 17, 19 horas. E nós estamos ali no jejum das causas impossíveis. Está sendo forte, está sendo uma bênção em nome de Jesus. Muitos milagres, muitas maravilhas. E tenho certeza que vai ser uma bênção receber vocês. E no domingo, às 7 horas da manhã, 9h30, às 15 horas e às 18 horas. Perfeito, obrigada, pastor. E Camila também é do mesmo endereço. Fala para nós, Camila, um pouquinho das mídias sociais, né? Tanto suas como a mídia social da igreja. E para quem é jovem e é da região, fala para nós quando acontece, aonde acontece, qual que é o horário e fala um pouquinho mais das bênçãos que estão acontecendo lá em Madureira. Sim, Madureira, Praça Armando Cruz também, como o pastor falou, 120, shopping tem tudo de bom. Os horários do grupo jovem lá é 3 horas, eu creio que vai ser uma bênção, você pode ir ali no shopping mesmo, ali no corredor, quando você entrar, vai ter ali a recepção dos jovens, você pode entrar, pode ficar à vontade, vai ser bênção para a sua vida. Você que é jovem, está aí me assistindo, venha que vai ser bênção, Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E as mídias sociais da igreja é IGD Sede, ali Madureira. Também temos as redes sociais, né? A mídia ali do pastor Michael, é pastor Michael Marques, você pode seguir, que ali vai ter as direções, né? Vão ter os propósitos que o pastor está fazendo, que vai ser bênção também para a sua vida. Ele deixa uma palavra, vai ser bênção. Então siga também o pastor, siga a igreja. E as minhas redes sociais é Cami Silva 1111. Siga também, que vai ser bênção, uma palavra poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E pastor Cristiano, faltou só você falar no finalzinho também, esqueci de pedir, peço perdão, as mídias sociais do Senhor, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o trabalho que o Senhor tem feito, a participação nos programas. Qual que é o seu Instagram, as mídias sociais, pastor? Meu Instagram é Cristiano, né, com no caso 0, em vez do o 0, Cristiano Rodrigues. Perfeito, pastor. Muito obrigada, meus amigos. E você aí de casa também, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não posso deixar de falar algum dos comentários, né, que tem chegado para nossa produção ali através dos comentários do YouTube. A Maria de Fátima falou: amém, eu creio e recebo em nome de Jesus. Ela comentou aqui a reação, né, durante todo o podcast. E que você que está pelo YouTube faça o mesmo. Sempre comente aqui nas nossas programações. Nós contamos com sua participação. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. O tempo já foi, mas eu te vejo no próximo podcast. Estude Gênesis 13 e volte aqui para o próximo programa. Combinado? Vou ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal no Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!